Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Daniela Mensinger. Eu sou fundadora do Método SEI e eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. O tema que eu trouxe hoje é erros que você comete na low carb. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem sim a estratégia low carb e muitas vezes não conseguem resultado, né? Mesmo fazendo a low carb não dá certo, ou chega um momento que você dá até certo fazer a estratégia low carb, mas você chega no efeito platô e você não sai daquele peso, você não consegue otimizar o seu emagrecimento. E eu vejo que as pessoas elas pecam muito, erram muito na estratégia low carb por ser uma estratégia mais fácil, mais tranquila, né? Sem tanta restrição. E as pessoas acabam exagerando, né? E fazendo da forma errada. E hoje eu vou te mostrar aonde você está errando e como você tem que fazer, certo? Então vamos lá. A low carb é uma estratégia muito utilizada porque ela é simples, ela é fácil, ela serve para vários tipos de alimentação e você consegue emagrecer e não sofre tanto, não é verdade? Quem faz a estratégia low carb, você acaba não tendo tanta restrição, tanto sofrimento como algumas estratégias. Então, por isso que ela é bem interessante. Mas aí vem o ponto que muitas pessoas não emagrecem ou ficam no platô porque faz a alimentação low carb errada, de forma errada. E acha que tá certo. Então, primeiro eu só quero pontuar aqui para vocês, para quem nunca fez low carb, né? Às vezes tem medo de fazer uma estratégia dessa, porque aí no mundo do digital existe pessoas a favor, existe pessoas contra, né? E primeiro que eu quero dizer o seguinte, a low carb, ela não é uma alimentação, né, que você precisa zerar o carboidrato. Então, low carb não é no carb, tá? Você não precisa excluir os tipos de carboidrato, mas sim se atentar ao tipo de carboidrato que você está consumindo. E ela te traz essa estratégia uma forma de consumo de carboidrato mais consciente. Por quê? Porque nela entra carboidratos mais naturais, né? Carboidratos de verdade, carboidratos mais integrais, vamos dizer assim. Tá? Quando eu falo integral, é que não passou por nenhum processo de industrialização, não passou por nenhum processo de refinamento, vamos dizer assim, né? E é uma forma de alimentação onde você começa a prestar atenção no que você come. Então você entende que o que você come tem que te trazer de alguma forma um nutriente, principalmente esse carboidrato. E aí é onde entra você se atentar às escolhas. Então você acaba incluindo na sua rotina alimentar um carboidrato que sim vai te fornecer nutrientes e vai deixar de lado os carboidratos que a gente costuma dizer que tem conservante, que tem corante, que tem aquela data de validade longa, né? Carboidratos que viram açúcar muito rápido no nosso corpo. Então, os carboidratos industrializados. Teoricamente, a estratégia low carb é assim. Então, você prioriza alguns tipos de carboidrato e exclui outros, tá? É claro que dentro de uma estratégia low carb bem aplicada, você pode inserir sim um pouquinho de tudo, mas você vai ter muito mais o controle disso. Então, isso é muito interessante, porque ela é bem flexível. Então, você se educa a comer carboidratos bons, né? Se preocupa. Outra coisa interessante da low carb é que você aprende, você se preocupa em se atentar a ler rótulo, a ler os ingredientes, né? Porque ela não tem uma questão muito de quantidade, mas sim qualidade. É uma alimentação mais preocupada com a qualidade do que a quantidade. Então você começa, quando você vai comprar um alimento industrializado, um alimento embalado, você começa a prestar atenção no tipo de alimento, no tipo de ingredientes que aquele produto é feito. E assim você acaba se reeducando naturalmente. Então, você começa a escolher, por exemplo, hoje eu quero comer, não sei, vamos supor. Você quer comer uma bolachinha. Quero inserir uma bolacha na minha low carb ou um pãozinho na minha low carb. Se você não vai fazer, você vai comprar, você acaba selecionando melhor o pão, melhor a bolacha. Por quê? Porque você se atenta
na qualidade daquele produto. Você acaba lendo mais o rótulo. O rótulo, quando eu digo, são os ingredientes. Isso é muito positivo, porque isso treina o seu paladar. Você acaba se reeducando e acaba lendo rótulo. Então, aprendendo a ler os rótulos e sempre escolhendo os melhores alimentos. Então, isso é muito bacana, tá, gente? Aí entra na parte, né? Isso é positivo para uns e para outros não, teoricamente, né? Por quê? O que pode estar acontecendo com você que pratica low carb e não emagrece ou entra nesse efeito platô que eu falei? A low carb, ela é muito flexível, certo? Quem aplica a low carb sabe o quanto ela é flexível com a quantidade dos alimentos, né? Tanto na parte de alimentos, fontes de gordura, como de proteína, onde a gente restringe um pouco o carboidrato, e aí a gente fica mais. É uma alimentação mais liberal, uma alimentação que você começa a focar na sua saciedade, você respeita o seu limite de saciedade, você não tem que ficar comendo o tempo todo. Mas aí acaba acontecendo alguns excessos, né? Quem já fez low carb sabe isso que eu tô falando, e quem nunca fez, é importante você já entender isso para você não errar, você não começar errado, tá? Então, o que eu vejo muito? Como na low carb, a gente diminui, a gente seleciona melhor o tipo de carboidrato, então não acaba abrindo tanto leque. Então, teoricamente, você fica ali restrita em alguns tipos de carboidrato, porque não entra os industrializados, entre os carboidratos da natureza mesmo, os naturais, então a gente não tem tanta opção assim, porque eles não foram modificados. E aí, a gente usa muito na low carb, na estratégia low carb, a gordura como fonte de energia, porque o que dá energia pra gente, né? A gente tem o carboidrato e as gorduras. A proteína, ela entra na parte estrutural, mas de energia, para gerar energia para o nosso corpo, a gente usa carboidrato e gordura. Então, como na low carb a gente faz um limite, assim, né, do tipo de carboidrato que a gente vai consumir, então a gente acaba usando mais a gordura como fonte de energia. Ótimo, excelente. Usar a gordura como fonte de energia é muito legal, é muito interessante, porque a gente não tem estímulo daquele hormônio que eu sempre falo, que é a insulina, que aumenta a nossa gordura corporal, que aumenta o nosso peso. Só que o que eu vejo? As pessoas, né? Então, na low carb, que gorduras que podem, né? Então, o óleo de coco, a manteiga, ou a manteiga ghee, o bacon, o torresmo, esses tipos de gordura. Só que o que acontece? As pessoas acabam exagerando nessa gordura. E o que eu quero que vocês entendam, tudo bem, faz parte da estratégia, tudo bem, quantidade liberada, come até se saciar, mas vocês têm que ter um controle disso, gente. Não adianta você ficar desenfreada nisso, porque o excesso de óleo de coco, o excesso de azeite, o excesso de bacon, o excesso de torresmo, essas coisas que na low carb, teoricamente, é permitido, você precisa ter um controle. Eu vejo que as pessoas usam desenfreadamente esses tipos de produto, de alimento, tá? E aí, muitas vezes, acaba não dando tão certo. Outro exagero, outro erro que você pode estar cometendo sim na low carb quem ama muito carboidrato. Então, a gente fala assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carboidrato, eu consumo muito carboidrato. Faz parte da minha rotina. E a hora que você se vê, né, restringindo alguns tipos de carboidratos, principalmente os industrializados, e te sobra pontualmente, vamos lá, 4, 5 tipos de carboidrato, que são os carboidratos naturais, o que acontece? Você acaba exagerando nesses carboidratos, porque teoricamente você é uma pessoa que gosta de carboidrato. E aí, esse exagero no carboidrato não é muito legal. E aí você normalmente junta o excesso de gordura com o excesso de carboidrato, não dá tão certo, tá? Então, excesso de carboidrato, principalmente para as pessoas que amam comer carboidrato e iniciam uma low carb, também é prejudicial, tá? Outro ponto que é muito importante você se atentar
quando você faz uma estratégia low carb, você mastiga o dia inteiro. Tem muita gente que tem o hábito, né? Porque sempre foi muito falado de ficar comendo de 3 em 3 horas, que a gente precisa manter o nosso metabolismo ativo. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar comendo. E isso realmente vira um hábito, vira uma rotina. E isso é um mito. Então, principalmente você que trabalha sentada o dia todo, você não tem que ficar mastigando o dia inteiro, tá? Você tem que tirar esse hábito da sua vida. Não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, enfim, cada pessoa aí tem um horário. Porque você fica o tempo inteiro mastigando e não tá gastando. Normalmente na low carb, essas mastigadas acabam sendo os nuts, acabam sendo as receitinhas, e isso não é interessante, gente. Muitas pessoas ainda têm o hábito de querer ficar comendo de hora em hora, né? Ficar comendo o tempo todo, principalmente se você trabalha sentada. Eu entendo que acaba tendo uma questão aí, principalmente se você está trabalhando o dia todo, de ansiedade, de vontade de mastigar, mas você não pode ficar mastigando o dia inteiro. Você tem que fazer as principais refeições bem feitas, bem nutritivas, para você perder esse hábito de ficar comendo de 3 em 3 horas ou ficar comendo o tempo inteiro. Certo? Tranquilo? Outro ponto muito importante que eu vejo que as pessoas fazem aquela low carb porque convém é não tirar a farinha de trigo, tá? Como eu disse, quando a gente entra numa estratégia low carb, o foco é você diminuir o tipo de carboidrato, principalmente os carboidratos industrializados, certo? Então a gente usa mais os carboidratos que vão dar mais saciedade, carboidratos que vão trazer nutriente. E nisso não entra a nossa farinha de trigo, tá? Porque a nossa farinha de trigo, ela tem um componente, uma proteína chamada glúten, que acaba virando uma cola no nosso intestino, né? O glúten de hoje, ele é muito modificado, tá? Ele serve para trazer o fofinho do pão, né, para ajudar melhor na palatabilidade. E não é interessante, porque normalmente os produtos com farinha de trigo, os produtos com glúten, eles acabam virando açúcar muito rápido no nosso corpo, acaba aumentando a nossa insulina, né? E como vocês já sabem, a insulina para quem quer emagrecer, a gente tem que mantê-la sempre baixa. Então normalmente as pessoas que gostam de carboidratos, então exagera muito no tipo de carboidrato, e normalmente não retira toda a farinha de trigo. E aí você acaba inflamando, você acaba inchando, tá? Então esse é um outro ponto de quem faz low carb. Aquela low carb mais ou menos, né? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Você está tirando toda a farinha de trigo porque de nada adianta. Você está reeducando o seu pâncreas, você está fazendo uma reeducação na sua parte hormonal para normalizar tudo, para você desinflamar. E aí isso leva um tempo no nosso corpo. Aí você acaba consumindo alimentos que inflamam. É como se você. Eu costumo explicar para os pacientes. É, por exemplo, assim, ó, vocês têm uma feridinha. E aí vocês têm que tratar essa ferida. Então vamos lá, a gente passa remédio, tudo. A ferida ela não vai ser tratada do dia para noite. Só que você vai lá, ela tá cicatrizando, ela tá formando a casquinha, você vai lá e arranca essa casquinha. Aí volta todo o processo inflamatório de novo. Então vocês têm que ter um pouco de paciência e dar um tempo para o corpo de vocês fazer essa regeneração inflamatória. Então não adianta, faz de segunda a sexta estratégia low carb firme e forte. E aí chega no final de semana, normalmente, né? Sexta-noite, sábado, domingo, e acaba consumindo esses industrializados, ou as farinhas que tem glúten, que não entra numa low carb. O que acontece? Você inflama tudo de novo. Então não dá tempo para o corpo fazer uma regeneração. Então vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Nada do dia para a noite no nosso corpo, tá? Tanto para você melhorar, para você emagrecer, para você tratar algo, como também não é do dia para a noite que você engordou, que você teve algum problema de saúde, que você adquiriu uma doença. Então, tudo é um processo, tudo é um conjunto de hábitos. Vocês entendem isso? Então, nada do dia para a noite, nem para o bem, nem para o mal. Então, se você quer fazer uma estratégia low carb, se você quer sair do platô,
Se você quer emagrecer, entenda que não é do dia para noite. Isso é um processo e exige paciência, tá? Como não é do dia para noite, você não dormiu magra e acordou com barriga. Você não dormiu magra e acordou com diabetes, e acordou com hipertensão, e acordou com intestino ruim. Não, não é do dia para noite. Isso é um processo que o corpo vai passando. Aí uma hora estoura, tá? Outro ponto que eu vejo que é fácil das pessoas aderirem a low carb, porque acaba gostando disso, mas também pode ser um tiro no pé, que é o quê? Consumir alguns embutidos, queijo, creme de leite, o requeijão, o iogurte. Principalmente o que chama muito a atenção das pessoas na low carb é o uso, a liberação dos queijos, principalmente os amarelos, né? Por eles serem fontes de gordura e a gente acaba usando aí essa gordura como fonte de energia, porque os queijos amarelos, eles são mais naturais, são melhores para o nosso corpo do que o queijo branco, né, que muita gente aí ainda utiliza. E isso chama muito atenção, isso atrai muito as pessoas, né, principalmente quem ama queijo, quem ama esses derivados de leite, como creme de leite, requeijão, até porque para você fazer as receitas, o creme de leite ele acaba sendo muito interessante, né? Porque ele dá liga, ele ajuda o requeijão também, o iogurte como lanchinho. Então, na low carb isso é permitido. Beleza, acho ótimo, acho que dá super certo. Porém, as pessoas por terem essa questão, na low carb é liberado, na low carb não tem quantidade, vou me acabar de comer. E aí, o excesso de queijos, o excesso de uso de creme de leite, muitas vezes você não usa o creme de leite certo, tá? Por que não, Daniela? Como assim? Creme de leite não é creme de leite? Não. Se vocês pegarem o rótulo, pode ser da mesma marca. Depois eu vou postar nos stories para vocês. Fiquem de olho que depois eu vou postar nos stories para vocês a diferença. Se você pega o mesmo creme de leite de lata e o mesmo creme de leite de caixinha, vocês vão ver que os ingredientes eles são totalmente diferentes. Pode ser a mesma marca, o mesmo produto, só que eles são totalmente diferentes, gente. Por isso que eu sempre falo a importância de vocês saberem ler o rótulo, saber escolher o que vocês vão comprar, porque muitas vezes vocês compram e acabam utilizando esse produto e por isso que não dá certo, porque vocês estão usando o produto errado, tá? Então, o creme de leite em caixinha, ele tem muito... Eu sei que ele é mais prático, enfim, mas ele tem muito mais ingrediente do que o creme de leite em lata, tá? E o melhor tipo de creme de leite que a gente pode escolher é o creme de leite fresco, aquele de garrafa. Eu vou postar nos stories para vocês verem a diferença. E quando vocês forem no mercado, dão uma olhada nos rótulos. Olhem os rótulos, podem pegar a mesma marca. Não tô falando para comparar marca diferente. A mesma marca, sempre tá do lado, em lata e em caixinha. Olha, tá? A mesma coisa com manteiga. Tudo que vocês forem comprar, vocês precisam saber ler rótulo. Então, quem faz low carb precisa começar a ter aprender a ler rótulo. Para você que quer emagrecer também, tá? Não existe você emagrecer sem saber escolher melhor os alimentos, porque você vai começar a consumir alimentos que você considera, né, que você considera saudável, que você considera um produto bom e muitas vezes não é, tá? E isso acontece com muita gente. Manteiga ghee é muito legal, tá? Mas não é todo mundo que tem acesso a manteiga ghee, gente. Então, se você for comprar manteiga normal, tá? Sempre sem sal. Por que sem sal? Porque acaba sendo o sal dos produtos industrializados, não é sal integral, aquele que eu bebo com água, sabe? Que eu coloco sal na água. O sal dos produtos industrializados, ele é o cloreto de sódio, que é sal mais sódio. Desculpa, que é sódio mais cloro, tá? E é esse o grande vilão aí para aumento de pressão. Então, se você compra sempre que você for no mercado, você tem que comprar tudo sem sal. E aí você adiciona em casa. Aí você faz a adição de sal em casa com sal integral, tá? Que aí é só sal marinho ou sal integral tipo 1.
Então, tem que usar o sal normal, porque o sal normal ele não vai ter retenção de líquido, ele não vai aumentar a pressão, além, ele vai te dar energia, ele vai melhorar, ele vai te desinchar, ele vai te gerar mais disposição. Então, tudo que você for comprar de industrializado, sempre sem sal, porque eles usam um cloreto de sódio que é mais palatável. Tá? Então, as pessoas tendem a exagerar nessa parte de queijos amarelos, creme de leite, requeijão, iogurte. Então, o requeijão é a mesma coisa, gente. Tem muita diferença de marca para marca. O iogurte também. E não vem falar que um iogurte bom é um iogurte caro. Não é, tá? Tem iogurte aí de 2 ingredientes de marcas famosas que muitas vezes no mercado tá 90 centavos. E aí, às vezes, você fica comprando iogurte caríssimo, caríssimo, pagando R$3 um potinho, R$4 em um potinho, e onde tem um monte de conservante, um monte de corante, estabilizante, vários tipos de açúcar, então xarope, maltodextrina, enfim, né? Porque açúcar às vezes não está como açúcar, está com outras palavras, né? Tem vários estabilizantes, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que você compra, tá? E lembrando que na low carb os queijos mais interessantes são os amarelos, porque eles têm mais gordura. O branco, ele não tem gordura, tá? Porque ele não passou pelo processo de fermentação. Mas ele tem açúcar, tá? Conforme as bactérias elas vão consumindo esse açúcar, elas produzem gordura que dá a coloração amarela do queijo. Enquanto os queijos brancos, eles não passam por essa parte de fermentação, então não tem essas bactérias que ficam, né, fazendo essa fermentação. Então o queijo branco, ele é um queijo rico em açúcar. Então, se você ainda usa queijo branco, exclua da sua vida, né? Não tô falando exclua. Se você ama, pontualmente não tem problema, mas para você utilizar ele todo dia ou até numa estratégia low carb, não é interessante, tá? Outro ponto importante. Tem pessoas que comem várias frutas durante o dia. Gente, é meio polêmico isso, tá? Ah, Daniela, mas fruta não é natural? Fruta é natural, sim, tá? Claro que você deve sempre optar em comer a fruta do que beber o suco, porque a fruta ela começa o processo digestivo na boca com a mastigação. Então é importante, sim, você comer fruta, só que tem pessoas que exageram nas frutas. Tem. Eu tenho às vezes pacientes que acaba consumindo aí mais de 6 porções de frutas por dia, tá? Então toma um pouquinho de cuidado. Lembra que eu sempre falo, tá? Mesmo por mais saudável que seja, às vezes não é interessante o excesso. Então toma um pouquinho de cuidado. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, às vezes, você está consumindo fruta demais. E quando a gente consome fruta demais, normalmente é para suprir a vontade de doce. Então, normalmente acaba sendo frutas mais doces, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado com as frutas que você consome e a quantidade de frutas que você consome, certo, gente? Outro ponto que é importante a gente falar, que as pessoas erram muito, é não beber água, tá? Então, a falta de hidratação te gera mais fome. O nosso corpo, às vezes, o que ele mostra? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho sede. Tem, você que não sabe identificar. Você tem sede sim. Você que não sabe identificar. Por quê? O sinal que o nosso corpo dá que a gente está com sede é o mesmo de fome. Então, muitas vezes, só que a gente não para pensar e fala assim, ai, nossa, eu tô com sede. Não. A gente sempre vai pra fome. Então, assim, se você tem fome o tempo todo, para e pensa, quanto de água eu já bebi até agora para eu estar com essa fome toda? Sendo que eu comi, né? Sendo que eu almocei, sendo que eu tomei café da manhã, sendo que eu fiz um lanche da tarde. Por que eu tô com tanta fome? Então, para e pensa quanto de água você tá comendo. Muitas vezes é sede, não é fome. As pessoas não bebem água. Tô falando sério. Não bebe água, tá? E a água ela é muito, muito importante para nossa, além da nossa saciedade, para nossa hidratação. Ó, a Luana no YouTube, ela tá perguntando assim, gente, é importante começar os dois juntos, low carb e jejum intermitente? Os dois juntos dão muito certo, eu gosto muito de juntar essas duas estratégias, porém você tem que estar adaptada,
tá? Então, se você nunca fez nenhum dos dois, primeiro é interessante você começar a mudar um pouquinho a sua alimentação em relação a diminuir um pouco os industrializados, né? A entender melhor como é que funciona a lista de ingredientes dos produtos. Depois você vai para uma low carb. Primeiro, não vá direto para o jejum, porque o jejum ele depende de na janela que você vai comer, você precisa estar aplicando uma alimentação bacana, porque senão o feitiço vira contra o feiticeiro, em vez de você melhorar, você piora. Então, eu te indico começar primeiro com a low carb, se adaptou, beleza. E aí você inicia o jejum, e aí pode fazer os dois juntos. Outra coisa que as pessoas erram, né? Em relação aos líquidos, então nós temos a água, que muitas pessoas não tomam, chás e café. Gente, chá de caixinha não é chá. Chá de caixinha não é chá. Então, se você está tomando chá de caixinha, não adianta, tá? Chá, quando nós falamos chá, é chá de erva, tá? Então, tem muitas pessoas que acabam exagerando em chá de caixinha e isso não é interessante. E muitas vezes café. Na low carb, gente, liberado, né, alguns tipos de adoçante, tanto para as receitinhas, enfim. Então, tem alguns adoçantes que são permitidos na estratégia low carb, né? Mas todo mundo sabe que adoçante, ao invés de te ajudar nessa parte de emagrecimento, ele te engorda, né? Ele estimula as células receptoras de carboidrato. Então, adoçante para quem quer emagrecer não é indicado, certo? Só que é permitido na low carb. Então, tem muitas pessoas que acabam tomando café cheio de adoçante. E isso é um ponto que pode te gerar você começar a engordar com a low carb ou entrar no platô e não emagrecer de jeito nenhum, porque você está utilizando muito adoçante. Entendam. Ah, Daniela, mas você posta a receita com adoçante? Sim, eu posto, tá? Mas são receitas, tudo que vai adoçante, gente, é para usar pontual, tá? Não é para usar no dia a dia. Entendem? Então toma um pouquinho de cuidado se você está usando muito adoçante no café. Chá não se adoça, porque senão você não tem a ação, a ação do fitoterápico em si, corta totalmente. Aí você só está tomando uma aguinha com sabor. Então tome um pouquinho de cuidado com o adoçante. Tem muita gente que exagera, tá? Iris, eu tirei tudo que é açúcar, mas acho muito difícil. Ontem tomei um sorvete. Iris, você tem que ir aos poucos, tá? Também não adianta tirar tudo rápido, assim, porque o seu corpo vai sentir. Então, vai tentando diminuir ao máximo. Para quem tira açúcar, passa por um processo aí de 15 dias de estresse, dor de cabeça, porque justamente está desintoxicando, isso acontece. Mas, para quem gosta de ser mais radical, fala assim, eu só consigo parar se realmente eu cortar pela raiz. Então, saiba que por 15 dias você vai ter aí momentos de estresse, de dor de cabeça, até muito enjoo, porque a retirada do açúcar, como o açúcar ele é mais viciante, você acaba tendo esses efeitos, tá? Que mais? Castanhas, né? As castanhas são liberadas na low carb, só que as pessoas acabam exagerando muito. A castanha é uma fonte de gordura, uma gordura boa, uma gordura ótima, super acho interessante, mas tem pessoas que comem demais, então tem que tomar cuidado. Outro ponto é sono, gente. Se você não dorme bem, você não tem a liberação de vários hormônios importantes para o emagrecimento, né? Se você não dorme bem, você acaba ficando mais ansiosa, porque você vai aumentar o seu cortisol. O cortisol, ele dá pico de fome lá para 5, 6 horas da tarde, que você quer comer tudo e mais um pouco, né? Que você quer sair avançando em tudo. Então, toma um pouquinho de cuidado. Se você não dorme bem, você tende a ser mais ansiosa. A ansiedade te leva a comer coisas mais ricas em carboidratos e mais açúcar e acaba virando um ciclo. Então, faça a sua higiene do sono, tá? Se concentre para dormir melhor, pelo menos aí 6 a 8 horas por dia, tá? Porque aí a gente consegue controlar essa parte hormonal tudo direitinho. Outro ponto, não come proteína. Tem pessoas que não comem proteína, gente, isso é verdade, tá? Eu sempre falo, faz um diário alimentar.
vê o que que você comeu no café da manhã, almoço, jantar. Tem pessoas que passam o dia sem comer nada de proteína, só carboidrato, só carboidrato. Então, toma um pouquinho de cuidado. Às vezes você tá pecando na quantidade de proteína. A proteína, ela traz muita saciedade. Claro que proteína demais não é interessante, mas proteínas de menos também não, tá? E aí, eu pontuei aqui para vocês o estresse, que entra nessa parte bem relacionada ao sono. Se você não dorme bem, você acaba ficando mais estressada, que aumenta a cortisol. E em alguns casos, pode ter aí alguma alteração na tireoide, que aí é interessante ser investigado. Se você faz realmente tudo certinho, você pode estar com alguma alteração na tireoide por alimentação mesmo, porque tem alguns alimentos que são gatilhos para esse, desculpa, para essa questão de hipofunção da tireoide, tá? A tireoide, ela diminui um pouquinho a capacidade. Outro ponto que eu queria falar aqui com vocês, que eu vejo muito, tá? Eu já caí nisso. Eu lembro que quando eu iniciei, eu gostei muito da low carb, eu acho que se encaixou demais na minha rotina. E quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre os benefícios, eu comecei a aplicar em mim. E eu fazia muito esse erro que eu vou falar pra vocês, fazia real, muito, muito. Cheguei a um ponto de não ver diferença, porque foi tão automático que nem eu, que tenho uma consciência, caí em si. Depois que eu parei para estudar, eu falei, gente, pera, o que eu tô fazendo de errado? Por isso que é importante você sempre anotar. Porque a hora que você anota, você visualiza como é que está a sua alimentação, o que você tá fazendo. Às vezes, você pensando assim, não faz nada de errado. Ah, não tô fazendo nada de errado. Mas a hora que você põe no papel, que você escreve, faz esse diário alimentar que a gente costuma dizer, você acaba notando os erros. Então, um erro que eu fiz muito, que eu cometi muito quando, lá atrás, né? Nem se falava direito de low carb, era... a gente só falava, acho que nem tinha esse nome, depois que veio, faz bastante tempo. Então, o que eu fazia muito? Receitas low carb, porque me salvava, né? E o que acontecia? O exagero dessas receitas, porque a gente pensa, pô, é saudável, tô usando uma farinha saudável, enfim. E xilitol eu utilizava muito, né? E hoje nós sabemos que xilitol, para quem tem alteração de intestino, não é interessante, porque é muito fermentativa, né? Acaba dando uma distensão abdominal, acaba dando gases, e eu usei muito xilitol. Então, o que é isso? Excesso de receitas. Então, pão low carb, então você faz pão low carb no café da manhã, você faz pão low carb no lanche da tarde, você faz pão low carb para comer à noite. Cadê a proteína? Tá vendo? Doces low carb, porque é uma forma aí de você, né, gostar, se saciar com os doces que você come, porque você acaba entrando numa zona de conforto. Por isso que a low carb ela é muito utilizada, né? Porque você acaba até que substituindo. Então, o doce low carb, tem muita gente que exagera. Bolo low carb, pizza low carb, chocolate low carb. Então, todas as receitas que são denominadas low carb, as pessoas acabam exagerando. Mas, Adriana, então não pode comer? Claro que você pode, você deve comer. Sempre os ingredientes de uma receita low carb vão ser ingredientes mais saudáveis do que uma receita normal. Isso é óbvio, tá? Mas o que não pode é ter o exagero disso, tá? Não é para comer todos os dias. Isso é uma substituição, tá? Isso é uma alternativa para você aprender a comer melhor, usar ingredientes melhores, tá? Mas você não pode de jeito nenhum exagerar, tá? E aí o que acontece? Se você fica exagerando em tudo isso que eu falei, tudo isso que eu listei, você começa a ter a sensação de metabolismo mais lento, você não emagrece, você fica oscilando aí na balança, né? 1 quilo para mais, 1 quilo para menos, 1 quilo para mais. E aí você fala, low carb não é para mim. Ah, não gosto de low carb. Ah, não dá. Tô fazendo tudo certo. Mas não está, tá? Porque quem faz uma low carb bem feita emagrece. E emagrece muito, gente. Tá? Outro ponto. Eu falei das pessoas que não comem proteína, né? Mas também tem as pessoas que excedem na proteína, tá? Tem muita gente que, por ser
a proteína, ela age na nossa parte estrutural, ela não estimula a insulina, acha que pode comer proteína à vontade. E não, porque proteína, ela, em excesso, ela pode dar um desequilíbrio na nossa flora intestinal, tá? E lembra que o intestino é o nosso primeiro cérebro, ele tem que estar alinhadinho. Então, vocês têm que tomar cuidado com o excesso também de proteínas. Entendam que é tudo um equilíbrio? Vocês têm que ter tudo um equilíbrio, tá? Outro ponto que eu vejo que as pessoas exageram muito, bacon. Bacon, quando falar, não, pode bacon, taca bacon. E não é assim, tem muitos bacons aí no mercado que eles são transgênicos, bacon que tem um monte de porcaria junto. Quando a gente fala use bacon, tem que ser um bacon mais artesanal, tá? Uma linguiça mais artesanal. Cuidado com o que você compra no mercado, certo, gente? A qualidade do produto ela é muito importante, certo? Porque quando a gente fala em alimentação, né, estratégia low carb, cetogênica, mediterrânea, paleolítica, todas essas essas estratégias, né, que vão optar por alimentos naturais e que resgatam a questão do homem das cavernas, né, e a gente tenta imitar como era a alimentação antigamente. Eles não comiam creme de leite, eles não comiam queijo, eles não comiam embutidos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que eles comiam? Fruta, eles comiam proteína, eles comiam vegetal, eles comiam algumas raízes. Então eles tinham equilíbrio, não era tudo o tempo todo, né? Então acabava tendo um equilíbrio natural. A gente tem muita variedade na mão, então a gente quer comer tudo ao mesmo tempo, né? Importante, quando você faz estratégia low carb, consumir vegetais e folhas. Tem pessoas que não consomem muito pouco, tá? E é aonde vai trazer vitaminas, minerais, saciedade. Então, brócolis, couve-flor, quiabo, aspargo, berinjela, abobrinha, couve de Bruxelas, são exemplos de vegetais, folhas em si que tem que fazer parte da sua alimentação, que é aonde vai te trazer saciedade, que é onde a gente vai ter o suporte de fibra, tá? É muito mais interessante a fibra desses alimentos do que um pão integral, por exemplo, enriquecido com um monte de grão, tá? Então, tudo que é mais natural é melhor, tá? Pelo menos as folhagens, as verduras, aí tem que compor 50% do seu prato. Entendem? Aqui, ó, eu anotei aqui, mas para falar para vocês. Aí, em relação às gorduras, que eu falei que o excesso de gorduras, também tomar um pouquinho de cuidado, tá? Abacate, ele é ótimo, o abacate ajuda a diminuir o cortisol, ajuda no emagrecimento, ajuda a controlar a ansiedade. O abacate é melhor que uma mão para você ir ao banheiro todos os dias, mas tem gente que come abacate a rodo, tá? Coco é muito interessante também, é fonte de gordura, te dá energia. Mas tem gente que come muito, gente, muito mesmo, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado. Que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Vocês têm dúvidas? A Luana tá perguntando aqui no YouTube. Podemos adoçar com o quê? Eu uso adoçante sucralose. Então, o adoçante sucralose, ele não é interessante, tá? Porque o adoçante sucralose, ele tem cloro na composição e ele prejudica a sua função da tireoide. Então, é o primeiro ponto. Segundo, que o adoçante sucralose, ele estimula os receptores de carboidrato. Então, você vai estar mais propícia a comer carboidrato. Por quê? Porque você vai colocar o adoçante no seu cafezinho, sei lá onde, e aí não vai vir carboidrato. Vamos supor que você adoça o seu café, e aí não vem carboidrato. Então, você vai ter... O corpo fala assim, peraí, eu tava esperando e não chegou. Como assim? Vamos lá. Vou fazer a cabeça da Luana ter vontade de comer carboidrato. Quanto mais adoçante você usa, mais vontade de comer carboidrato você tem. Isso é fato, tá? Qual adoçante, assim, o ideal, gente, pra saúde mesmo, tá? Não vou nem falar nessa parte de emagrecimento, mas pra saúde de vocês.
não utilizem nenhum tipo de adoçante. Tentem saborear o sabor mesmo, dá uma chance, né, natural, do suco da fruta se você toma, mesmo se azedo, do café, mesmo se amargo. Então, se acostume com o sabor natural das coisas. Pare de ficar querendo modificar, tá? Então, tenta alterar seu paladar para o mais natural possível, certo? Então, é muito importante isso. Para a saúde mesmo, ó, sem questão de emagrecimento, para a saúde, para benefício da saúde, tá? Todos esses adoçantes que a indústria criou não fazem bem, não fazem de verdade, tá? Porque sucralose é uma coisa nova, tipo, né? Então, altera, o corpo não reconhece essas moléculas, é estranha para o corpo, a gente não digere bem, tá? E o adoçante, ele não evita ele não evita que ninguém engorda, pelo contrário. Você já viu alguém emagrecer tomando adoçante? Não emagrece, tá? Diabético, você já viu algum diabetes magro? Diabético sempre tem uma gordura visceral, uma barriga alta, uma barriga dura, tá? Então, evitem o uso de adoçante, tá? Prejudica sua tireoide, prejudica seu intestino, prejudica a absorção de vitaminas e minerais. Então, tenta sempre consumir o alimento ou as bebidas que você adoça sempre mais natural possível, tá? É o ideal, tá? Dos adoçantes que nós temos, o menos prejudicial para você usar bem moderadamente é a stevia. Ou a talmatina. A talmatina eu nunca vi aqui no Brasil. Eu sei que tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu não vi, tá? Até se alguém vê, por favor, me fala, mas eu não conheço aqui no Brasil. Só nos Estados Unidos eu vi. Mas aqui nós temos o stevia, que é o menos pior. Mas toma cuidado, porque existem muitos adoçantes que mesclam sucralose com stevia. Então, por isso que é importante você ler o rótulo, tá? E conforme você vai dando chance do seu paladar, né? E reconhecendo azedo, amargo, essa vontade de adoçar, ela passa. Certo, gente? Então, o ideal é não utilizar. Até porque se você faz jejum, que a Luana estava falando, se você adoçar o seu café, você quebra jejum, tá? Então, ou adoçar seu chá. No jejum intermitente é proibido o uso de adoçante. Porque aí você não entra em jejum. Certo, gente? Que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Deixa eu ver aqui. Então, o que vocês têm que perceber aqui, não é somente a quantidade, né, que pode te prejudicar, mas a qualidade do que você come, tá? Tome cuidado, um doce low carb, ele é um doce, um pão low carb, ele é um pão. Então, cuidado com o tipo de receita que você faz e o quanto você tá comendo. Esse exagero é um tiro no pé, tá? Porque a gente troca a farinha de trigo na low carb por uma farinha de castanhas, de amêndoa, de linhaça. Eu acho ótimo, são ótimas, mas o excesso também não faz bem. Certo, gente? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho para passar para vocês. Meu tempo tá acabando quase, né? Um ponto a ser observado, tá? Tudo é uma questão de mindset. Então, você tem que mudar um pouco a sua visão, um pouco mais o seu modo de pensar, porque senão não há estratégia que vá dar certo. Então, você tem que parar um pouco. Tenho que comer doce depois do almoço. Aí você vai lá e taca todo dia um doce low carb cheio de adoçante. Esse aqui que eu queria falar. Por exemplo, Daniela, mas você posta doce low carb com adoçante? Sim, posto. Porque ela é uma opção melhor, tá? Normalmente, o doce low carb, se você conseguir fazer sem adoçante, muitas vezes eu faço alguma receita low carb sem nada de açúcar, porque meu paladar já sem nada de adoçante, porque meu paladar já tá treinado. Mas como você vai, né, comer pontualmente esse doce low carb, enfim, pão doce low carb,
o que vai adoçante, não vai te trazer problema, porque é pontual. O grande erro está no todo dia, no excesso. Então, você tem que mudar um pouco a sua forma de pensar, o seu mindset. Então, tenho que comer doce todo dia após o almoço. Você é adulto, você não tem que nada. Para com esse mimimi. Você não é criança. Você não consegue se controlar. Então, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade, né? Eu queria tanta coisa, né? E aí, muitas vezes, eu não consigo ter tudo que eu quero, né? Então, a gente precisa um pouco desse vitimismo, tem que parar um pouquinho com isso, né? Tem que ter um pouco mais de força de vontade. Se eu vejo que muitas pacientes minhas conseguem, muitas alunas do método SEI conseguem um emagrecimento eficaz, fazendo várias estratégias low carb, jejum, consegue desvencilhar do adoçante, consegue parar com o doce, por que você não consegue? Por que você não consegue? Se tanta gente consegue, tá? Então, para com esse tenho que. Tenho que adoçar o meu café. Aí você vai lá e se entope de adoçante. Tem nada. Você não tem nada, tá? Tenho que comer pão todos os dias. Aí se enche de pão low carb, tá tudo certo. Você não tem nada. Que você tem que comer pão todo dia. Para com isso, muda a sua cabeça, muda a sua forma de pensar, ponha o seu objetivo em primeiro lugar, né? Coloque os benefícios com o objetivo que você quer, como você vai se sentir, como é que vai ser a mudança no seu corpo, o que você quer. Isso tem que ser maior do que sua vontade no pão. Se você perde com um pão de manhã, gente, se você perde com uma batata frita, o que você consegue? Não dá certo. Então, tenho que isso, tenho que aquilo. Nós somos adultos. Diferente, por exemplo, de uma criança que não tem esse raciocínio, né? Mas nós somos adultos. Tenho que. Eu tenho que perder tantos quilos, mas você não faz nada para chegar lá. Não há jejum intermitente que faça milagre, não há estratégia low carb que faça milagre. Então, é muito vitimismo, é muito mimimi. Então, pare com isso. Pare, tá? Não consigo, não consigo. Então, tá. Qual que é o seu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer ser saudável? Você quer se curar de uma doença? Você quer remissão de uma doença? Você quer parar de tomar remédio? O que você quer? Então, faça por onde? Porque se você não fizer, nada disso vai acontecer. Então, a sua vontade ela tem que ser maior. Enquanto você continuar com esse, tenho que, nossa, eu não consigo largar o adoçante no meu café. Impossível. Eu não consigo ficar sem doce. Eu não consigo ficar sem pão. Não consigo ficar sem macarrão. Você perde para esses alimentos, o que você vai conseguir? Nada. Tá? E aí o que acontece? Você se engana, você vai se enganando com todas essas receitinhas saudáveis. Por isso que as pessoas elas se adaptam ao low carb, porque tem essas opções que normalmente tapeia, dá para engolir, né, as receitinhas. Só que você não muda a sua cabeça, então você acaba exagerando nessa parte mais saudável, né? E aí você não se livra do vício, tá? Lembra, a gente tem que cortar tudo pela raiz e não pelo caule. Então, você ficar se entupindo de receita pão, bolo, low carb, você tá ali, ó, só tapeando sua cabeça, você tá enganando. Você não tá cortando mal pela raiz, tá? Entendam que os alimentos, eles não podem te controlar. Porque é isso que a indústria quer. Quando você come esses tipos de açúcar, de adoçante, de bolacha, disso, daquilo, é isso que eles querem, te controlar, eles querem que você fique viciado. Você já parou para pensar que se você não aguenta ficar sem seu leitinho, se você não aguenta ficar sem seu pãozinho, se você não é a morte para você ficar sem isso, sem aquilo, você é uma pessoa viciada? Você é viciada. Te vicia, e é isso que a indústria quer, você cada vez mais viciado nesses alimentos. Por quê? Porque as pessoas viciadas, elas não vão ser saudáveis. Não vão. Porque se tem alguma coisa ali que te vicia, significa que vai te causar dependência. Se você é dependente de alguma coisa, você não é saudável. Então você tem que começar a controlar, você tem que tomar as rédeas.
Você não pode falar, ai, nossa, eu não consigo resistir. Para, que não consegue resistir. Então, nós precisamos tomar controle da nossa vida. Você só vai sair da onde você está quando você começar a tomar controle da sua vida, da sua alimentação. Nada é proibido, só que você tem que ter controle. Tá? Você para de falar, não, hoje eu não consigo. Ai, hoje eu não consigo. Ai, hoje eu preciso. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu preciso, que senão eu não sou ninguém. Desculpa, você vai ficar assim. Você vai ficar assim. Não há profissional que vai fazer você mudar se você não quiser, se você não mudar a sua mentalidade em relação à alimentação. Entendem? Tranquilo? Dúvidas, gente? Meu tempo vai esgotar aqui. Vocês têm dúvida? Tranquilo? Então, gente, principal lição de hoje aqui dessa live: cuidado com os excessos dos permitidos na low carb. É ótimo, maravilhoso. Low carb, para quem aplica corretamente, dá super certo, mas você, a primeira coisa, antes de você começar, seja qualquer estratégia, tá? Não vou falar nem da low carb. Qualquer estratégia, você primeiro tem que mudar a sua cabeça. Você tem que ter foco, você tem que começar a querer. Entendeu? Então, porque se você ficar sempre tapando só com a peneira, né? Ah, olha, eu vou fazer low carb. Tem muita gente que é assim, eu vou escolher, eu acho que vou fazer estratégia low carb, porque eu consigo comer um mousse de chocolate. Porque eu consigo comer um pão. Então, presta um pouco de atenção no que vocês comem. Não exagerem nas receitas, não exagerem no permitido, tá? Então, se você está exagerando, é porque você não está tendo um autocontrole. Você não está tendo um autocontrole. Então, pensa, faça o diário alimentar que a gente chama. Então, anote tudo que você come no dia. Vai anotando, tá? Anota tudo para você visualizar. Para você visualizar, nossa, olha quanto eu tô comendo disso. Nossa, eu tô passando o dia comendo isso. Eu como isso café da manhã, almoço e janta. Então, presta atenção. Você precisa dar outros estímulos para o seu corpo. E parar de perder com pão, parar de perder com refri, parar de perder para adoçante. Você consegue, tá? Porque a gente tem dois modos de mudar, gente. Por amor ou na dor. A gente muda dessas duas formas. Ou a gente muda na dor, ou a gente muda no amor. Tá? Eu acho que o caminho da mudança do amor é mais fácil, porque na dor é muito mais doloroso. Então, se você tem algum problema de saúde, se você precisa emagrecer porque está começando a afetar a sua saúde, se você precisa emagrecer porque está afetando, né, o seu meio social, o seu relacionamento, enfim. Ou você muda no amor, ou você muda na dor. Fato, é assim que acontecem as coisas. Então, começa a parar, pensa, começa a tomar as rédeas, o controle da sua vida, porque principalmente do que você come, porque a gente come da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Nós precisamos nos alimentar. Então, toda hora que você põe um garfo na boca, você está decidindo. Ou você vai pro positivo, ou você vai pro negativo. O tempo inteiro a gente está escolhendo se a gente vai ser beneficiado ou não. Então, toda hora que você colocar um garfo com comida na sua boca, ou um pedaço de alguma coisa na sua boca, já pensa. Isso vai ser pro bem ou isso vai ser pro negativo? Isso vai ser pro positivo ou pro negativo? Em questão de alimentação, nós estamos todo dia escolhendo o caminho. Tá? E aí, uma hora, você vai ter que escolher. Vai ser pela dor ou pelo amor. Certo? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Beijo!